Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. As mulheres declaram: dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Os homens declaram: dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Eu vou pedir você para ler novamente esse texto, porque se você ainda não conseguiu memorizar esse texto, seria muito bom que você fizesse isso. Essa palavra, com certeza, será muito útil para você em diversos momentos da sua vida, se ainda não foi. Vós, vamos ler juntos. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Agora, por favor, você vai lá para o Novo Testamento, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Versículo 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, repetindo capítulo 2, versículo 14. Quem não trouxe a sua Bíblia, está projetado aqui à frente, pode ler. Vou pedir para nós lermos juntos esse texto também.
2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Leamos. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Mais uma vez, para ficar bem gravado. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta. Amém. Que Deus abençoe essa palavra e aplique no nosso coração. Talvez nós pudéssemos agora terminar o nosso culto, porque Deus já nos abençoou muito essa noite. Amém? Nós começamos hoje o sermão pela ordem inversa. Começamos com a aplicação do sermão e depois nós vamos ver um pouco do que a palavra de Deus nos ensina sobre essa vivência prática da fé no Deus da providência. Nós ouvimos um pouco aqui a história do casal, do Holmes e da Jo, e com certeza talvez esta fosse a história de quase todos os que estivessem aqui, muito semelhante. Talvez, com certeza, também seja a sua história, a fé no Deus da providência. Uma fé prática, experiencial, no Deus, conforme a Bíblia revela, o Deus da providência. Eu quero que você olhe para esse texto, dois textos que nós lemos, e aí vai precisar que você manuseie a sua Bíblia para você caminhar comigo. Em primeiro lugar, o texto de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. O capítulo 19 desse texto tem aí uma palavra de José se dirigindo aos seus irmãos. Esse é o desfecho da história de José. Esse é o desfecho da história de José. E José, então, está aqui tendo um momento de reconciliação com os seus irmãos, depois de experimentar muitos reveses na sua vida. Uma história realmente dramática. E aqui você está vendo a conclusão dela. O que José disse diante de tudo que aconteceu com ele? Acaso estou eu em lugar de Deus? Presta atenção nessa pergunta retórica de José. Quando você olha para a vida, olha para as circunstâncias ao seu redor, seja passado, seja o presente, e até mesmo quando você faz um exercício futurístico, há duas posições. Ou você vai olhar para a sua vida, passado, presente e futuro, como homem limitado na perspectiva de Deus. E isso a palavra de Deus chama de sabedoria. É quando você olha e age diante das diversas situações da vida conforme a vontade de Deus. Isso é sabedoria. Ou você pode olhar para tudo isso na outra posição. Quando você sai da posição de homem, de criatura de Deus, e deixa de olhar na perspectiva de Deus e assume a posição de Deus. E José está aqui diante dessas duas possibilidades. José poderia, diante daquela situação, olhar para os seus irmãos e assumir, entre aspas, a posição de Deus. Ou pelo menos tentar fazer isso.
Mas José resolve não assumir essa posição e escolhe a posição de um servo de Deus. Mas o texto continua aí no versículo 20, e você vai ver que José faz aí a seguinte conclusão da sua vida: vocês intentaram mal contra mim, vocês planejaram e executaram um plano contra mim. Porém, Deus transformou aquele plano de maldade em coisa boa. Observe que na história de José, na conclusão da história de José, tem um porém. Agora você vai para o texto de Paulo, 2 Coríntios. Você está aqui vendo a palavra de um homem que está separado por José por mais de 3.000 anos, um homem com uma experiência completamente diferente, uma cultura completamente diferente, uma vida completamente diferente, mas veja o que Paulo diz acerca da vida. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. De novo aparece o porém na vida. De novo aparece o porém na história. Esse porém é o porém da providência divina. A primeira constatação é uma constatação extremamente comum, óbvia, que nós poderíamos falar com as nossas palavras dizendo o seguinte: olha, nem tudo que aconteceu na minha vida foi exatamente como eu gostaria que acontecesse. Nem tudo que aconteceu na minha vida foi bom aos meus olhos. Nem tudo que aconteceu na minha vida eu considerei como sucesso. Nem todo desfecho, nem toda conclusão foi agradável. Eu tive momentos de adversidade, momentos de muita angústia, momentos de lutas, momentos de derrota na minha vida. Porém, o Deus da providência interveio e fez com que o desfecho fosse um desfecho de bênção, um desfecho de triunfo. Paulo diz assim: graças, porém, a Deus, que sempre faz com que todas as coisas, mesmo aquelas que foram planejadas, cuidadosamente contra mim, para o meu mal, Deus faz com que essas coisas, de alguma forma, se transformem em bem. Faz com que eu triunfe. Sabe a conclusão que eu tiro da vida desses dois, de José e de Paulo, separados por tanto tempo? É que todos esses dois homens que a Bíblia coloca para nós como modelo inspirativo de vida cristã, eram homens que, embora separados por tanto tempo, tinham o mesmo princípio de vida. Tinham a mesma fé. E é por isso que a história desses homens não foi uma história que terminou de forma trágica. A história de José e a história de Paulo tinha tudo para ter um término trágico. Mas não foi assim. Você olha, por exemplo, para a história de José, e determinado autor, escrevendo sobre a vida de José, ele descreve pelo menos 7 crises na vida de José. Primeiro, vou falar rapidamente. Ele foi odiado pelos seus irmãos. Ele foi escolhido como favorito dentre os filhos, e os seus irmãos o odiaram por causa disto. A segunda crise, José foi lançado em um poço, e ali ele foi desamparado, completamente desamparado pela sua família e jogado num poço pelos seus próprios irmãos.
Terceiro lugar, José foi em seguida vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Quarto lugar, José é forçado a trabalhar como escravo para Potifar. Era o chefe da guarda pessoal de Faraó no Egito. Quinto lugar, José é alvo da sedução da mulher do seu chefe, de Potifar. A mulher tinha tanta gente para gostar e ela resolveu investir em José. Pensa que problemão. Quando José começa a alcançar sucesso ali naquela situação, sendo admirado por Potifar, ele é obrigado a fugir. Enviado para a prisão injustamente porque não cedeu à tentação ou à sedução da mulher de Potifar. Essa foi a sexta tragédia na vida dele. Observe uma após a outra. Sétimo lugar, José é convidado a interpretar o sonho de Faraó, e a interpretação, a princípio, não agradou nem um pouquinho, porque foi fiel a Deus. Por aí dá para você ter uma ideia, nas crises e no drama que esse homem viveu. Mas quando você olha para o desfecho da história de José, você fica pensando, o que será que aconteceu? O que será que fez com que esse jovem, depois de tudo que passou, ainda manifestasse essa firmeza de fé, essa confiança em Deus, essa positividade, esse otimismo? A vida de Paulo não foi muito diferente. E aqui, para não gastar muito tempo, eu não vou citar, mas os irmãos já ouviram tantas vezes a gente falar dos problemas que Paulo teve. Depois de ser perseguidor implacável dos cristãos, ele se converte, e aí ele passa a ser perseguido pelos irmãos, pelos crentes, porque eles não aceitaram de imediato a sua conversão. E depois disso, Paulo teve uma vida de muito trabalho. Deus o abençoou na plantação de muitas igrejas, o evangelho foi pregado em todo o mundo de então, mas a vida de Paulo nunca foi fácil. Incompreensão, abandono, e ele chega a escrever uma carta, a carta aos Filipenses, dizendo na sua carta àquela igreja, olha, todos me abandonaram. Mas ele consegue, nessa situação ainda, dar graças a Deus, porque a igreja de Filipos, a igreja mais pobre, nunca deixou Paulo abandonado. Apesar de ser a mais simples e a mais pobre, sempre mandava uma oferta para a manutenção de Paulo e enviava alguém para ser o companheiro e amigo de Paulo. Então, Paulo escreve a carta aos Filipos para reconhecer a gratidão a Deus pela vida daquela igreja. Mas ele diz, todos os outros me abandonaram, vocês foram os únicos que ficaram comigo. Então você pensa assim, a vida desse homem, pastor, não foi fácil. Mas Paulo, no relato da sua, entre os muitos relatos, esse que eu li, ele diz, graças, porém, a Deus, que sempre me fez triunfar acima de todas as circunstâncias. Grande parte das nossas aflições, elas estão ligadas à maneira como nós lidamos com as diversas situações em que nos vemos envolvidos no nosso dia a dia. E a Bíblia diz que
Nós precisamos aprender, é um processo, é um aprendizado, olhar para a vida e para as circunstâncias e ver a vida e as circunstâncias como Deus vê e agir segundo Deus quer que nós estejamos agindo. A Bíblia chama isso de sabedoria. E muitas vezes nós não compreendemos muito bem sobre essa sabedoria, porque para nós sabedoria é conhecimento intelectual, muitas vezes. Ou às vezes para nós sabedoria tem muito a ver com o chamado pulo do gato. É o atalho para o sucesso. É uma atitude que eu aprendi que vai me livrar do processo e que vai me fazer chegar ao resultado mais rápido. Mas sabedoria tem tanto a ver com o processo como o resultado. A verdadeira sabedoria não propõe que você fique livre do processo. E aí, eu quero usar novamente o testemunho que nós ouvimos aqui hoje à noite. Deus não livrou o casal do processo. Vai fazer o exame, como todos nós tantas vezes já fizemos. E aí você pega o exame antes de abrir, passa um mundo na tua cabeça. E aí você fica, vou abrir, não vou? Aí você abre e o resultado não é o que você espera, como foi a primeira vez na vida do casal, como talvez já tenha acontecido na sua vida. E aí então você dobra os seus joelhos e clama a Deus. Mas o resultado está ali na sua frente. Você vai ao médico e o médico diz que você tem que fazer um longo tratamento. E é um tratamento difícil. E aí, então, naquele momento, você tenta na sua cabeça conciliar a ideia do Deus Todo-Poderoso que me ama e que diz que vai me proteger, com a ideia de que eu, apesar disso, não estou livre de passar pelo processo, de passar pelas aflições, pelas angústias, pelos medos. É porque talvez ainda não entendemos o que é confiar na providência divina. O que é a providência divina? Providência divina, ou providência de Deus, é Deus segundo os seus conselhos, segundo a sua sabedoria, segundo a sua vontade, sustentar, dirigir e dispor todas as coisas, desde a menor até a maior. Pastor, o que é a providência divina? Então vamos lá para você tentar memorizar isso, é importante para você. É Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, revelado na Bíblia Sagrada. Segundo o seu conselho, a sua vontade soberana, segundo os seus propósitos eternos, gloriosos, ele sustenta, ele dirige, e ele coloca no seu devido lugar todas as coisas, desde as menores até as maiores. Amém? É o Deus Todo-Poderoso que nós cantamos, Deus Todo-Poderoso que nós oramos, o Deus Todo-Poderoso que nós encontramos revelado na Bíblia Sagrada, acima de tudo e de todos, regendo o universo, regendo a minha vida e a sua vida, e colocando as peças no seu devido lugar, e dirigindo, influenciando o nosso caminho, instando conosco. E tudo isso ele faz segundo o seu conselho, segundo a sua vontade. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E a Bíblia diz que os caminhos de Deus, os propósitos de Deus são maiores do que os meus, são mais altos do que os meus. E a Bíblia diz que esses propósitos de Deus, eles são sempre de bem e nunca de mal. E talvez, meu amado irmão, a palavra de Deus nesse aspecto é a nossa única segurança.
Quando você pega um exame que deu positivo e que constatou uma enfermidade, quando você tem algum outro dissabor na sua vida, algum outro revés, seja ele qual for, em qualquer área, essa é a nossa única segurança, a palavra de Deus. Por que muitas vezes nós sucumbimos? Porque talvez ainda não temos uma relação de amor, de dependência com a palavra de Deus. Temos dúvidas. Será mesmo? Será mesmo, pastor, que Deus cuida de mim mesmo com esse diagnóstico? Mesmo com as coisas dando tudo errado para mim? O que será que deve ter passado na cabeça do jovem José? Um problema atrás do outro, um desastre atrás do outro, começando dentro da sua casa. Meu amado irmão, eu não tenho nenhuma dúvida que o que manteve José vivo e cheio de esperança foi a sua confiança na palavra. Essa é a nossa segurança. É de que existe um Deus, acima de tudo e de todos, que me ama. E que, de alguma forma, muitas vezes misteriosa, vai fazer com que tudo coopere para o meu bem. Ponto final. Eu preciso aprender, nós precisamos aprender que a providência divina não nos isenta de sofrimentos. Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, olha que Deus não disse que na minha vida não terá águas, não terá rios, não terá fogo. Não, Deus está dizendo, olha, quando você passar, é porque vai ter. Mas essa mesma Bíblia diz, eu serei contigo. Mas você vai passar. Eu não vou tirar o rio, não vou tirar o fogo, não vou tirar o calor da aflição, mas eu vou estar com você. O mesmo Jesus disse que no mundo tereis aflições. Jesus já deixou claro para nós, vocês vão ter aflições. Mas tem bom ânimo. Portanto, está correto você entender e você aceitar que se você está passando por lutas, você pertence à regra e não à exceção. E se você acabou de passar por uma luta, recobre o ânimo, porque haverão mais pela frente. Amém? Pastor, eu estou passando por luta. Parabéns, você é gente, você é humano, você vive no planeta Terra. Isso é o que nos torna comuns. Isso não é exceção, isso é regra. Pastor, graças a Deus, Deus me livrou. Então, meu irmão, recobre o ânimo, desfrute do período de refrigério, porque haverão outras. Amém ou não? Eu até gostaria que não fosse assim. Mas Jesus deixou claro essa realidade da vida para mim. No exercício da sua providência, Deus nos leva a conhecê-lo de forma mais profunda. Porque eu sou o Senhor teu Deus, para que saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. A grande lição da vida, nós vamos aprender, muitas vezes, é na tormenta, é na luta, é nas angústias. Conhecer a Deus mais profundamente. Essa é a lição mais importante da vida. No exercício da providência, Deus testa a maturidade da nossa fé. Homens de pequena fé, por que duvidaste? Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E nessa circunstância, os discípulos
olharam para Jesus e ainda disseram para ele: mestre, o senhor não se importa que nós estejamos morrendo? Não é assim que muitas vezes nós falamos: Deus, o senhor não se importa comigo, está vendo a minha luta, a minha angústia, o senhor não se importa. Na nossa precipitação, muitas vezes não é assim que a gente olha para a vida e fala com Deus: Deus, o senhor não está vendo, não. E então Jesus aparece e dá ordem para que o mar se aquete. E os discípulos então olham um para o outro e dizem assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aquela provação era para levar os discípulos a conhecer mais profundamente o Deus que submete o vento e o mar, o Deus Todo-Poderoso que eles não conheciam. No exercício da providência, Deus nos disciplina. Não há nada mais, meus irmãos, que nos leva, que propicia para nós um ajuste da nossa vida do que o momento do sofrimento, das angústias. Não há nada mais que nos coloca de joelhos na presença de Deus e nos faz verificar a nossa vida. E a Bíblia diz que Deus permite isso porque Ele disciplina quem Ele ama. Então, no exercício da disciplina, Deus, no exercício da providência, Deus nos disciplina, corrige as nossas deficiências. No exercício da sua providência, Deus amplia a nossa visão e o nosso testemunho. Que testemunho bonito nós ouvimos hoje, e Holmes e Jô vão poder contar tantas vezes, e você mesmo já teve oportunidade tantas vezes de contar as suas experiências com Deus, e tantas pessoas não foram motivadas na fé por causa da sua experiência com Deus. No exercício da providência, Deus amplia a nossa visão e o nosso testemunho. Amplia a nossa visão, porque às vezes a nossa visão é tão limitada das coisas, da vida, de Deus, da palavra, e nós permanecemos assim, muito restritos, numa fé muito teórica. Então é no exercício da providência que Deus abre a nossa visão e predispõe a nossa vida para receber mais, para crescer mais, e até para experimentar os milagres de Deus. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Tudo isso que eu falei para você pode ser apenas teoria. Se você não se dispuser, se eu não me dispuser, a uma relação de submissão a Deus, a um relacionamento de amor, de fé e de confiança. E a Bíblia diz que à medida que você se submete a Deus dessa forma, que você estabelece esse relacionamento de confiança, de amor, exala o bom perfume de Cristo. E a Bíblia diz que muitos serão salvos por causa disso. Muitos serão salvos por causa disso. Por causa da relação de submissão, de amor e de confiança que você estabeleceu com Deus. Por que que muitas vezes nós sucumbimos diante desses problemas, dessas crises, dessas circunstâncias adversas? É porque talvez a nossa relação com Deus ainda não chegou nesse ponto. Relação de dependência, de amor, de confiança, de entrega. Ah, meus queridos, que bênção, eu peguei o exame, está fechado. Se der positivo, glória a Deus, se der negativo, glória a Deus. Deus vai me sustentar, e ponto final. Que maravilha é poder viver dessa dimensão. É você confiar que não importa o que aconteça, sua vida está nas mãos de Deus e vai dar certo no final. Já deu certo. Nós aprendemos algumas coisas muito preciosas com José.
Diante dessas circunstâncias adversas, aceite, declare, proclame que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Diga isso para você mesmo. Diga isso para os outros. Recuse-se a fazer julgamentos precipitados no meio da crise. Foi isso que José resolveu fazer. Por acaso eu sou Deus para fazer algum juízo? José recusou fazer juízo. Então recuse-se a fazer juízo sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, de julgá-las, de colocá-las perante um juízo e declará-las culpadas dos seus infortúnios. Recuse-se a isso. José poderia bem se colocar como autoridade sobre os seus irmãos e dizer para eles o seguinte: olha, por causa de vocês eu sofri tanto. Por causa de vocês eu fui humilhado, por causa de vocês eu fui perseguido, eu fui esquecido na prisão. José poderia discorrer aqui inúmeras reclamações e julgá-los e humilhá-los. Mas José voltou atrás e disse: por acaso eu sou Deus? Concentre-se em Deus, a fonte de todo poder, ao invés das circunstâncias. Quando José foi jogado na cisterna, José não olhou para o tamanho da cisterna, ele não olhou para a ingratidão dos seus irmãos, embora isso tenha pesado bastante. José se fixou em Deus. Quando José foi perseguido e preso injustamente, ele não fixou o seu ódio em Potifar nem na mulher dele. Ele fixou a sua atenção e a sua fé no Deus Todo-Poderoso. E durante o decorrer do tempo, José teve que fazer essa escolha tantas vezes. Ficar trazendo à memória a ingratidão dos seus irmãos ou fixar-se em Deus. De onde vem toda a força e todo o poder que eu preciso. Lembre-se, olhe para trás, aí sim, olhe para trás e lembre-se que em todas as crises que você já passou, Deus esteve presente, te salvou você e te abençoou e cuidou de você. Lembre-se disso, é um bom exercício. Comece a pensar em quantas vezes na sua história, deixe a ira imediatamente, demonstre espírito de gratidão. Espírito de gratidão cria um ambiente propício para a ação do Espírito Santo. Murmuração afasta Deus, entristece o espírito. Agradeça a Deus. Olha como Paulo disse em 2 Coríntios: graças, porém, a Deus. Você sabe o que estava acontecendo com Paulo? Quando ele disse isso, a igreja que ele tinha fundado, que ele tinha cuidado, estava levantando dúvidas sobre o seu caráter e sobre o seu ministério. Quando você estuda a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai entender isso, que um grupo dentro da igreja, que conheceu o Evangelho, muitos deles através de Paulo, se levantaram e começaram a questionar o apostolado de Paulo, a autoridade dele como apóstolo e como pastor. Paulo estava ferido, porque aqueles por quem ele deu a sua saúde, a sua vida, o seu tempo, fez tantas renúncias, agora o acusavam de mercador da palavra, dizendo a ele que Paulo estava ali visando os seus próprios interesses, que Paulo de fato não amava aqueles irmãos assim. Então, surgiram várias acusações no meio daquela igreja que Paulo amava tanto. Então, Paulo escreve para, de certa forma, responder aquelas acusações. E é assim que Paulo se defende. Graças, porém, a Deus. Recuse-se a ouvir as interpretações não bíblicas da sua situação. Muitas pessoas vão cercar a sua vida, seus amigos talvez, alguns muito chegados, e vão interpretar os problemas que você está vivendo de uma forma não bíblica.
Então recuse-se a isso, não aceite essa interpretação. Aprenda a interpretar a sua vida à luz da palavra de Deus. Isso se chama sabedoria. Não se entregue às emoções flutuantes. Obedeça a Deus e deixe as consequências com Ele. Você não pode dar errado ao confiar em Deus com toda a sua vida. No momento vem a ira, no momento vem a decepção, vem a frustração, mas não se entregue a essas emoções, se aquiete e continue obedecendo a Deus. Talvez isso vai ser uma coisa muito racional a princípio, né? Porque vem aquele ímpeto. É hora de você pensar. Continue obedecendo a Deus e fazendo o que é certo, porque a seu tempo, Deus virá ao seu encontro. Eu quero terminar contando para você uma ilustração. Conta-se que um homem já idoso, um velho homem, vivia numa pequena aldeia. E apesar de ser muito pobre, aquele homem era invejado por todos naquela aldeia, porque ele possuía um cavalo, um lindo cavalo branco. E até o próprio rei cobiçava aquele cavalo daquele pobre homem. Um cavalo como aquele, ninguém nunca tinha visto antes. Tal era a beleza, a majestade e a força daquele animal, chamava atenção. As pessoas procuravam aquele velho homem pobre e ofereciam preços fabulosos pelo cavalo, mas o velho sempre recusava. E ele dizia: este cavalo não é um cavalo para mim. Ele é uma pessoa. Como eu posso vender uma pessoa? Ele é o meu amigo. Ele não é uma posse. Como eu posso vender um amigo? Apesar de ser grande a tentação, aquele velho e pobre homem nunca vendeu o cavalo. Numa manhã, ele descobriu que o cavalo não estava na cocheira. E logo toda a aldeia ficou sabendo, e eles vieram então encontrar com aquele velho, e ele ouviu palavras injuriosas. Você é um velho tolo. Nós falamos para você que você poderia perder esse cavalo, porque você não vendeu esse cavalo antes e saiu da pobreza. Como que você, sendo um velho e pobre, poderia proteger um animal tão valioso? Teria sido melhor você vender esse animal. Você poderia ter conseguido um bom preço por esse animal, mas ao invés disso, você ficou com o animal. E agora? Você perdeu o animal. Então aquele velho calmamente responde: não falem tão rápido. Digam apenas que o cavalo não está na cocheira. Isso é tudo que sabemos. O resto é julgamento. Se eu fui amaldiçoado ou não, como vocês podem saber? Como vocês podem julgar? As pessoas, apesar disso, contestavam. E alguns diziam: não tente nos fazer parecer tolos. Não venha com essa filosofia. Você perdeu o cavalo e você está debaixo de maldição. O velho, então, volta-se para aquela multidão e diz a eles: tudo que eu sei é que o estábulo está vazio. E o cavalo foi embora. O resto eu não sei. Quer seja uma maldição, uma bênção, eu não posso dizer. Tudo que podemos ver agora é um fragmento. Quem pode dizer o que virá a seguir? As pessoas riam daquele velho e diziam uns para os outros: esse velho pobre ficou louco. Ele poderia ter vendido o cavalo e ficado com dinheiro, mas em vez disso, o pobre velho continuou ali arrastando na sua vida pobre pela aldeia. Mas após 15 dias, exatos 15 dias, o cavalo voltou. Ele não havia sido roubado, ele havia fugido para a floresta.
E ele não só voltou, mas trouxe 1 dúzia de cavalos igual a ele consigo mesmo. Mais uma vez o povo da aldeia se reuniu em torno daquele velho e disse: velho, você estava certo e nós estávamos errados. O que pensávamos que era maldição foi uma bênção. Por favor, nos perdoe. Novamente o velho volta-se para eles e diz o seguinte: mais uma vez, vocês estão indo longe demais. Diga apenas que o cavalo está de volta. Falem apenas que 1 dúzia de cavalos voltaram com ele, mas não julguem. Como vocês sabem se isso é uma bênção ou não? O que vocês podem ver agora é apenas um fragmento. A menos que vocês conheçam toda a história, vocês não podem julgar se isso é uma bênção ou se é maldição. Se esses 12 cavalos serão bênção ou maldição, vocês não sabem. Vocês agora estão lendo apenas uma página do livro, vocês não conhecem o livro todo. A vida é tão vasta, mas vocês julgam uma vida inteira com apenas uma página ou uma palavra. Tudo que vocês têm na mão é um fragmento. Não digam precipitadamente que isso é uma bênção. Ninguém sabe. Estou contente com o que eu sei e não estou perturbado com aquilo que eu não sei. Então a multidão olha novamente um para o outro e diz assim: talvez o velho esteja realmente certo. Mas no fundo, todos eles pensavam que o velho estava errado. Eles sabiam que os 12 cavalos selvagens eram uma bênção. E com um pouco de trabalho, aqueles cavalos seriam amansados e treinados e vendidos por muito dinheiro. Aquele velho pobre, agora proprietário dos 12 cavalos, tinha um filho. Um único filho. O jovem começou então a treinar os cavalos selvagens. E depois de alguns dias, o jovem caiu de um dos cavalos e quebrou as 2 pernas. Mais uma vez, os moradores da cidade vieram ao encontro do velho e começaram a lançar as suas opiniões. Você estava certo, disseram eles. Você provou que estava certo. Os 12 cavalos não eram uma bênção. Eles eram uma maldição. Seu único filho fraturou as pernas e agora, na velhice, não tem ninguém para ajudar você. Agora, você está mais pobre do que nunca. Então o velho, novamente, muito calmo, falou de novo: vocês estão obcecados pelo julgamento. Não vão tão longe. Digam apenas que meu filho quebrou as 2 pernas. Quem sabe se isso é uma bênção ou uma maldição? Ninguém sabe. Temos apenas um fragmento. A vida vem em fragmentos. Estão cansados da história? Mas não terminou, não. Aconteceu que algumas semanas depois, aquele país entrou em guerra contra um país vizinho. E todos os jovens da aldeia foram obrigados a se alistar no exército. Apenas o filho do velho foi excluído, porque estava machucado ainda. Mais uma vez as pessoas se reuniram em torno do velho, chorando e gritando, porque os seus filhos tinham sido levados. E havia muito pouca chance dos seus filhos voltarem. O inimigo era forte e a guerra seria uma luta perdida. Eles nunca mais veriam seus filhos novamente. Então eles olharam para o velho e disseram: você estava certo, velho. Deus sabe que você estava certo. Isso é a prova. O acidente do seu filho foi uma bênção. Suas pernas podem estar quebradas, mas pelo menos ele está com você. E os nossos filhos foram embora para sempre. E o velho voltou e falou de novo: é impossível falar com vocês. Vocês sempre querem tirar conclusões. Ninguém sabe. Digam apenas isto: seus filhos tiveram que ir para a guerra e o meu não. Ninguém sabe se isso é bênção ou maldição.
Ninguém é sábio o suficiente para saber. Só Deus sabe. O velho estava certo. Nós vemos apenas um fragmento. Percalços da vida, horrores, são apenas uma página de um livro magnífico. Devemos ser lentos em tirar conclusões. Devemos reservar o julgamento sobre as tempestades da vida até sabermos a história toda. Eu não sei aonde aquele velho aprendeu a sua paciência. Talvez de um carpinteiro da Galileia, pois ele quem diz melhor. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Ele deve saber. Ele é o autor da nossa história e ele já escreveu o último capítulo. Que Deus nos abençoe.